Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira, véspera de Natal. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do nosso Deus, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Essa semana nós estamos com uma série especial sobre o Natal e eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, eu gostaria que você compartilhasse aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e enviasse para pelo menos 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que essa semana em que estamos falando sobre o verdadeiro sentido do Natal é uma ótima oportunidade para se compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, ontem nós falamos que o nascimento de Jesus foi fruto de um milagre. Hoje nós vamos falar que o nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma promessa. Nós estamos falando que o nascimento de Jesus foi o nascimento mais marcante da história. A história é dividida em antes e depois de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você que o nascimento de Jesus foi fruto de uma promessa. Nós vamos ler alguns textos e vamos associar esses textos à promessa do Antigo Testamento, a promessa que Deus havia feito através dos profetas no Antigo Testamento. Vamos lá? O primeiro texto está em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isaías, capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então veja que o profeta Isaías já havia anunciado que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, a quem chamaria de Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o prometido de Deus, o enviado do Senhor. Então nós vemos como a palavra de Deus ela se cumpre, como a promessa do Senhor ela se cumpre. O nascimento de Jesus não foi um acidente. O nascimento de Jesus, inclusive, foi anunciado desde Gênesis, capítulo 3, quando o Senhor disse à serpente que o fruto da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, já anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus para nos salvar. Quando a gente vai para Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 36, 31 a 33, nós lemos assim: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha que coisa maravilhosa! O anjo anunciando a Maria que ela daria à luz um filho que seria chamado de Jesus e que seria grande porque seria chamado Filho do Altíssimo, sob quem estaria o trono de Davi e que reinaria para sempre, e o seu reinado não teria fim. Onde é que nós encontramos essa promessa no Antigo Testamento? Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7.
Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Olha, falando sobre governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que coisa maravilhosa! Nós vemos aqui mais uma vez um texto do Antigo Testamento, onde o Senhor anuncia que um menino nasceria e o governo estaria sobre seus ombros, e que o seu governo não teria fim sobre o trono de Davi. O seu governo não teria fim, ele traria paz e estabeleceria o seu reino para sempre. Jesus veio para estabelecer definitivamente o reino de Deus. Então eu volto a dizer, o nascimento de Jesus não foi um acidente, não foi uma tentativa de consertar o que havia sido feito, não. Deus já havia anunciado a vinda desse menino que mudaria a história da humanidade, que nos possibilitaria ser reconciliados com Deus. Mas eu vou ler ainda mais um texto. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Onde é que nós encontramos essa promessa? Com que texto nós podemos associar do Antigo Testamento? Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar sobre Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Aqui nós vemos o Senhor anunciando onde nasceria o Messias. Através do profeta Miqueias, ele anuncia que o Messias nasceria em Belém, uma cidadezinha pequena, para muitos talvez desprezível, mas ali nasceria o Salvador. E aí nós vemos o Senhor cumprindo essa promessa no nascimento de Jesus, conforme nós podemos ver em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, quando José e Maria vão até Belém para se alistar. Veja como Deus, na sua soberania, conduz a história. Veja como Deus, na sua soberania, cumpre o que promete. Veja como Deus, na sua soberania, inspirou homens para escrever a palavra de forma que o novo é o cumprimento do Antigo Testamento.
Veja como Deus, na sua soberania, conduziu a história da humanidade para a chegada do Salvador, Jesus Cristo. Veja como Deus, na sua soberania, prepara todas as coisas para que eu e você possa nessa manhã estar ouvindo essa palavra e vendo o cumprimento dessa palavra. Queridos, Deus já havia anunciado o nascimento de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento através dos profetas. E ele cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Interessante observar que a própria árvore genealógica de Jesus, ela também já havia sido anunciada pelo Senhor. E o interessante é que José é que faz parte da linhagem de Davi. O pai adotivo de Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus. É interessante como Deus, na sua soberania, ele faz com que todas as coisas possam convergir para o cumprimento dos seus propósitos. Você pode ver que até o local do nascimento de Jesus foi anunciado por Deus. Eu sei que às vezes quando uma mulher está grávida, ela fica naquela preocupação às vezes, né? Onde é que vai nascer, e procura um hospital, uma maternidade, já se vai ser uma cesariana, já agenda, e antes mesmo do parto, ela faz o pré-natal, já pensando no bem-estar da criança, já pensando no nascimento daquela criança. Veja que no tempo do nascimento de Jesus não havia nada disso, mas o Senhor providenciou onde, né, em quem ele seria gerado, onde ele nasceria, como ele nasceria. Deus providenciou todas as coisas. E antes mesmo que elas acontecessem, o que é mais fantástico é isso, antes mesmo que as coisas acontecessem, centenas de anos antes, Deus anunciou exatamente como aconteceria, para que quando acontecesse, todos pudessem ver que ali era o cumprimento da profecia. Ali era o cumprimento da palavra de Deus. Talvez se Deus não tivesse anunciado exatamente como iria acontecer, alguns poderiam achar que Jesus era um menino qualquer. Mas ele anunciou desde o Antigo Testamento, através dos profetas, como se daria o nascimento do Salvador. E ele fez exatamente como ele anunciou, para que todos pudessem ver e reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido pelo Senhor, o nosso Salvador. Então, todas essas evidências mostram o cuidado de Deus no anúncio de suas promessas e a sua soberania sobre toda a história da humanidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Deus anunciou no Antigo Testamento que Jesus nasceria e Jesus nasceu, a volta de Jesus também se cumprirá, assim como Jesus anunciou durante o seu ministério. Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E eu não posso finalizar a nossa reflexão nessa manhã sem perguntar a você: você já se reconciliou com Deus por meio de Jesus Cristo? Você já fez um concerto diante de Deus por meio de Jesus Cristo? Não são as suas obras que irão te salvar. Não é a bondade do seu coração que te fará merecedor da salvação. O único meio pelo qual nós podemos ser salvos é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja desfrutar da vida eterna, se você deseja desfrutar da eternidade na presença de Deus, ainda hoje, faça o seu concerto com o Senhor. Se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo, para que o Natal faça sentido na sua vida e para que a eternidade na presença de Deus seja uma certeza no seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e que você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos nessa manhã. O nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma promessa. E assim como o nascimento de Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus,
no Antigo Testamento, a volta de Jesus também se cumprirá, assim como Jesus prometeu. Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente compartilhando a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar o link desse programa. Se você já compartilhou, compartilha com mais gente. É a mensagem do Natal, é a mensagem verdadeira no Natal. Então vamos compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.